Boa noite, amigos e amigas do Núcleo Espírita Bassanufo. Nós estamos aqui nesta noite de quarta-feira para transmitir alguns esclarecimentos com relação ao tema pensamento segundo ao Espiritismo. Pensamento é vida. Pensamentos são emanações do nosso espírito todo o tempo de vigília, o horário em que estamos acordados ou o horário em que estamos dormindo, mas o espírito não dorme nunca. Então, nós, espíritos, estamos sempre acordados, pensamos sem parar. Nós estamos incessantemente rodeados por espíritos e nossos pensamentos os atraem ou repelem. Muitos conhecem os nossos pensamentos mais secretos, mesmo o que tentamos ocultar. Os pensamentos não podem ser dissimulados de certa classe de espíritos, já com algumas conquistas de conhecimento. Não de moral, de conhecimento. Nós não conseguimos dissimular para eles. Podemos ocultar de amigos encarnados, de nossos parentes, nossa família, filhos, dos nossos pais. Podemos dissimular, esconder o que vai passando por dentro de nossos corações, que são os nossos pensamentos. Mas essa dissimulação, através do verniz social, do traquejo com que, através de nossa educação, nós nos relacionamos no dia a dia com todas as pessoas, nós podemos dissimulando nossos pensamentos dessa forma. Mas aos desencarnados que nos acompanham, que atravessam as paredes de nossa casa, de nossos trabalhos, nós não conseguimos nos esconder. É uma multidão de espíritos que nos ouvem. O que atrai essas companhias? O nosso pensamento. Somos todos observados por uma nuvem de espíritos invisíveis. Quando nós ficamos deprimidos, os espíritos deprimidos e sofredores se aproximam de nós para dividir essas mesmas vibrações e pensamentos de sofrimento, de depressão, de desdita, de ideias malsãs. Quando o sofredor próximo a nós faz dessa proximidade a sua casa, esse sofredor vive sob a tutela dos pensamentos, das coisas erradas que fez, que gostaria de apagar, mas isso não é possível. Eles não aceitam os chamados dos benfeitores que se aproximam. Então, cabe a nós, encarnados, mudar os nossos pensamentos, para que possamos ficar a sós ou, de preferência, com os nossos amigos espirituais, os nossos benfeitores espirituais. Mas cabe a nós mudarmos os nossos pensamentos. Por pensamentos, os espíritos nos induzem ao mal, para nos fazer sofrer com eles. Quando você pensa, elabora, algo passa pelo seu cérebro, por sua casa mental, que é o local onde os pensamentos passeiam e se formulam. Mas o primeiro a nos falar sobre o pensamento foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro. A primeira vez no Evangelho que Jesus cita o pensamento está no capítulo 8, item 5. Onde Jesus começa falando sobre o adultério por pensamento ou maus pensamentos. Allan Kardec nos esclarece que quando Jesus falava de adultério,
Ele se referia também a todo o mal que podemos pensar e praticar, mostrando que a pureza está nos atos, mas principalmente nos pensamentos. Jesus condena o mau pensamento como sinal de impureza, consequências de um pensamento mau, imperfeição da alma. Quantas vezes nos 4 evangelhos de Jesus está esta frase citada? Tantas vezes. E conhecendo os vossos pensamentos, Jesus conhece os nossos pensamentos. Não há nada oculto para ele. Ele conhece e sabe o que vai por dentro dos nossos corações. Seguindo as explicações de Allan Kardec no Evangelho, vemos que pensamento é sempre o que define os nossos atos e quem somos. Quando damos de nós apenas o supérfluo de tempo, de apoio, de ajuda, etc., estamos escondendo de quem? Pensamos sempre em nós antes de pensar nos outros. Estamos enganando a quem? Somos egoístas quando agimos dessa forma com estes pensamentos. Uma alma com desejo de melhorar e tem um mau pensamento, esta alma tem resumidamente 3 opções. A primeira, do espírito puro, não concebe o mau pensamento, raros na humanidade atual, alma pura ou a caminho da pureza. O segundo, você tem os maus pensamentos, mas os repele a caminho da melhora na nossa atualidade. Terceiro, você tem os maus pensamentos e neles se compraz. Chafurda nas trevas a maior parte dos encarnados atualmente. Estamos ainda no planeta de provas e expiações. Neste planeta em que vivemos, o mal está em desequilíbrio, está em maior quantidade, mais espalhado sobre toda a Terra. Então, os pensamentos, em sua maioria nesse planeta, são maus pensamentos. E muitos que não repelem, se comprazem nele, agem como se fossem fontes, produtores, modificadores dos fluidos que nos envolvem, tornando as trevas mais atuantes e o mal-estar que sentimos por esse motivo maior. No primeiro, já citado, está feito o trabalho, a elevação está realizada ou se realizando. No segundo, a elevação está por fazer. Entrou no caminho da felicidade, repelindo fortemente os maus pensamentos, que são pensamentos múltiplos durante as 24 horas do espírito, diária do espírito. Então, repelindo fortemente os maus pensamentos, porque eles retornam. No terceiro, está sob a tutela do mal. Tem e recebe o mau pensamento, aceita e se entrega às trevas. No terceiro, os mais atrasados, os mais infelizes, têm os maus pensamentos e nele se compraz, recebendo a sugestão mental, acolhe e chega até a ação. Ou tem a ideia própria infeliz e atrai os espíritos com a mesma vontade para o seu lado, como essa infeliz gestante que jogou no lixo o seu filho. Isso acontece em todo o planeta, muitas e muitas e muitas vezes ainda. O infanticídio, a eugenia, matar um recém-nascido por não estar perfeito, mostrando ainda que temos ainda muitos pensamentos primitivos para serem modificados. Nós vemos aí também alguém com a arma disposto a matar para roubar, por preguiça, por indolência ou por desespero. Uma mulher também disposta
com os pensamentos sempre no prazer, na vida hedonista do dia a dia, mas sem responsabilidade no sexo, engravida e aborta. Isso também em todo o planeta ainda acontece em muita quantidade. O outro que não quer trabalhar, não tem forças, mas quer ter todos os bens materiais. Este é o ladrão, este rouba. E o outro que deixa os seus pensamentos dominarem e cria histórias, mentiras, falsos testemunhos e calúnias que destroem famílias e comunidades. Aquele que tem inveja do que o outro tem. O outro que tem um ciúme doentio. A maledicência são os pensamentos criados como pequenas histórias distorcidas em que também prejudicam tantas pessoas. Então, com esses pensamentos, encarnações ligadas a nós são muitas vezes destruídas por nossos pensamentos e atitudes. Mas se você tem os maus pensamentos, mas os repele, o caminho da melhora está na sua atualidade. Está no seu presente. Kardec nos fala, Allan Kardec, desde que são os maus pensamentos que enquadram os maus fluidos e os atraem, há que se esforçar para só os ter bons, repelir tudo o que é mal, como se repele um alimento que nos torna doentes. Numa palavra, trabalhar por seu melhoramento moral. Já a Joana de Ângeles nos fala que o homem pode ser considerado o pensamento que exterioriza, fomenta e nutre. Quando pensamos usina de força que somos cada um de nós, esses pensamentos saem do nosso corpo para fora do nosso corpo, para a nossa aura, a nossa atmosfera. E ele nos envolve. Mas se nós alimentamos esse pensamento, ele se torna mais visível a outros espíritos. E se nós o nutrimos com mais ideias malsãs, eles se tornam ideoplastias, verdadeiras formas que têm até movimentos. Essas formas se espalham pelo planeta, principalmente nos locais em que o homem habita. Nas calçadas, vias públicas, tem muita quantidade desse fluido, quase que envenenado, trevoso, materializado e se espalha. O poder do nosso pensamento realmente é muito grande. O primeiro que já alcançou, já está no caminho do espírito puro ou já alcançou, não concebe o mau pensamento. O mau pensamento de espécie alguma, de medo, de que não vai dar certo, de prejuízo a alguém, de calúnia, de qualquer atitude que prejudique. Então, raros na humanidade atual, a alma pura ou a caminho da pureza. Trouxemos a irmã Dulce, mostrando que ela andando entre enfermas, provavelmente sob sua tutela, não se preocupa, não concebe o mau pensamento de medo. Ela anda, ela ajuda, ela ampara. Do outro, uma figura atual das mídias sociais que nós vimos recentemente, um desastre grave com explosões e fogo. Uma mulher não pensa em nada, ela vai e ajuda a salvar o motorista que acho que estava desmaiado ou teve um ataque cardíaco, alguma coisa assim, salvando sua vida. Enquanto dezenas de homens e mulheres apenas observavam, parados, não concebia o bom pensamento de ajuda, apenas observavam, que é a maioria da humanidade. Aqui nós vemos a nossa casa mental. Esta figura, de forma muito arcaica e material,
feita mesmo para que possamos criar um paralelo do nosso cérebro, a nossa casa mental, aonde transita os nossos pensamentos, com uma casa. Isso está no livro No Mundo Maior, pelo Espírito André Luiz, no capítulo 3. Por onde passeiam nossos pensamentos dentro de nossa casa mental todo o tempo. Os nossos pensamentos do passado, de erros, de comprometimentos, estão no porão. Como mostra ali, arquivados em nosso porão. Às vezes nós vivemos visitando quase que o tempo todo o porão da nossa casa mental. Nele também estão os automatismos, estão os instintos, tudo que nós adquirimos para viver. A proteção ao nosso corpo, saber em que situação nós podemos procurar conforto, a respiração, mastigar e engolir, tudo automático que fazemos sem perceber. Quando dormimos, não paramos de respirar. Como pode ser isso? Estão nos nossos arquivos, neste mesmo porão. Ali também estão muitas atitudes que tivemos erradas no passado primitivo, mas também está ações para a nossa sobrevivência. Então, ali é o porão, a cave. Também ali está a maior parte da chegada do nosso sistema nervoso, o cérebro primitivo, reptiliano. É a parte mais escura de nossa cabeça, da nossa casa mental. Então, o nosso pensamento circula por ali sim, porque esse porão é nosso. Quando desencarnamos, vamos para outro corpo, antes na erraticidade, depois para outro corpo, nós carregamos esse porão, a área social e o sótão. A área social está ali, as nossas conquistas nessa encarnação estão nessa área social. Então, muitos de nós nos preocupamos apenas com a nossa vida atual. Comer, dormir, fazer sexo, viver, ter prazer. Então, muitos de nós estão sempre na área social. Não se preocupam com nada de prejuízo a outros, no nosso passado comprometido, e também não sobem no sótão, que é o local do futuro, da elevação, do pensamento em Deus, da ligação, das orações, da beneficência, da caridade, de todo e qualquer pensamento para o alto. Então, o espírito que transita só na área social está desperdiçando a sua vida, a sua encarnação, porque está tendo uma vida hedonista, não se preocupa com o futuro, porque para ele não há futuro, depois da morte acabou tudo. Então, transita na área social e nem sonha e nem pensa no sótão, nem pensa no porão. Então, muitos estão assim, nesse automatismo de viver o dia a dia sem pensar, sem olhar para o outro, sem compreender o próximo, sem se interessar pelo próximo. Esse é o córtex motor, é a área que já tem alguma iluminação. O lobo frontal, que é o sótão, que inicia no chakra frontal e vai até o chakra coronário, centro de força frontal até o centro de força coronário, é o sótão, ligação com o mais alto, com a parte espiritual, com o futuro, com algo que seja do espírito eterno, do espírito imortal. Então está localizado ali. Quanto mais brilha esse lobo frontal, mais elevado está a criatura. Então, por aí transitamos no nosso dia a dia. Quando caímos no porão e não conseguimos sair, estamos naqueles dramas de obsessão
pura em que sofremos muito, em que precisamos muito de ajuda para sair desse estado de arrependimento, para seguirmos a nossa expiação e a nossa reparação. Quando estamos na área social, mas também transitamos às vezes no porão, estamos também pegando em doses homeopáticas as nossas expiações que temos que recolher ali, através do nosso arrependimento, para reparações. Quando seguimos e queremos apenas o sótão, apenas pensar na vida espiritual, ignorando completamente a vida material, porque estamos encarnados e ela é importante, nós também nos perdemos. Então, vivemos, mas precisamos ventilar todas as áreas do nosso cérebro. Todas as qualidades nobres que nós podemos conquistar, nós vamos colocando e edificando para o nosso sótão. O hábito e o automatismo, muito importante para nós vivermos, está no nosso porão, mas também se espalha em todas as áreas da casa. O subconsciente, o consciente e o superconsciente também estão aí, porque é o passado, o presente e o futuro. Aí está a nossa casa mental e como nós podemos viver de forma a compreender que os nossos pensamentos circulam. André Luiz nos fala que preparamos um acontecimento pensando em torno dele, preparamos o cenário de algo futuro que almejamos, pensando, plasmando e construindo mentalmente este cenário, esta cena, este ato de nossa vida ou atos de nossa vida que pretendemos, de alguma forma, viver. Se alguém já leu Esmeralda, um livro de uma cigana, um livro antigo, um livro espírita, que eu acho que nem publicam mais, nesse livro, entre outras coisas, aprendemos a força mental do pensamento emitido do ódio, que saem como flechas que causam mal-estar nas pessoas. Nesse livro é descrito como saem as flechas dos olhos e atingem as pessoas por antipatia, por ódio, por vingança, tornando as pessoas que estão de alguma forma distraídas, sem se preocupar em se preservar, com grande mal-estar e até doenças. Assim são os pensamentos, força viva e modificadora de fluidos. Os pensamentos de uma tristeza infinita do passado são energias paradas em nosso perispírito. Por isso a importância de conhecermos nossa casa mental. Aqueles que nós não resolvemos, problemas do passado que estão ali, escondidinhos no nosso porão, próximo à nossa nuca, no nosso HD, na verdade, HD externo, HD interno, que afetam o corpo, as doenças relacionadas a nossos pensamentos, que começam com alguma gripe, dor na coluna, nervo ciático, às vezes sinusite, são questões que nós não resolvemos e por isso nós não somos saudáveis. As terapêuticas são sempre pensamento no bem, oração no bem, fazer o bem, ajudar aos amigos, à família e depois aos desconhecidos, aos anônimos, ajudarmos anonimamente, pedir perdão por pensamento, mesmo quando não fomos os responsáveis por algum problema, fomos as vítimas, pedir perdão por pensamento quando não conseguimos pedir pessoalmente.
Qual a qualidade dos nossos pensamentos para nós nos melhorarmos? Pensamentos de cura, pensamentos de amor, de ajuda, pensamentos de confiança em Deus, de fé, pensamentos em Jesus. Lembrando sempre que todo o universo é constituído de 3 elementos apenas: Deus, os espíritos e o fluido cósmico. Os espíritos podem ser modificados por seus pensamentos e atitudes, se tornando perfeitos ou atrasando esta condição. Os fluidos podem ser modificados quando estamos encarnados pelas nossas ações direto na matéria, o fluido condensado, a matéria, ou por pensamentos. Os nossos pensamentos modificam os fluidos de nossa vida, de nossa estrada, de nosso futuro, nossa atmosfera individual. O pensamento cria os cenários da nossa vida, ou não, se nossa escolha for não escolher. Também modificam e atingem a outras pessoas através do amor e do ódio que pensamos. Os espíritos desencarnados só podem agir por pensamento, conosco e nos fluidos. Podem fazer grandes obras e podem destruir. E podem não fazer nada, também é uma escolha temporária. A escolha existe até Deus decidir uma nova encarnação. Então, o nosso pensamento é vida. Nós podemos modificar, nós podemos ajustar a nossa vida, nós podemos fazer outras pessoas felizes, mas iniciamos com os nossos pensamentos no bem, para partirmos para a ação no bem, termos mérito e encontrarmos esse que nos ama e que nós amamos também, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, encerramos esse pequeno estudo sobre os pensamentos, lembrando que Jesus conhece os nossos pensamentos todo o tempo, está conosco todo o tempo. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos dê o seu amor, a sua paz, a sua presença sempre. Graças a Deus. Muito obrigada.